Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao Grand Round, hoje na trilha HCPA e Sociedade, com o tema apresentando o seu currículo de forma efetiva. Seu conteúdo, desculpa. Apresentando seu conteúdo de forma efetiva. Nós temos os nossos dois convidados, a Larissa Roso e o Lucas Conzatti. Nós vamos começar com o Lucas, então vou ler aqui o mini currículo dele, que o Lucas e a Larissa têm uma apresentação, vai ficar mais tranquilo para nós assistirmos da plateia. Depois a gente vem para o palco para bater um papo com vocês, trocar umas ideias e receber as perguntas da plateia. Então, o Lucas Conzatti, ele é médico, neurologista, especialista em comunicação científica e aprendizado, diretor médico da Mind, empresa especializada na criação de estratégias de comunicação para a indústria farmacêutica nacional e internacional. Seja muito bem-vindo, Lucas. Falo por aqui. Bom dia, pessoal. Está funcionando mesmo? Vocês me ouvem? Tranquilo? Acho que não deve estar funcionando. E agora? Agora sim. Agora sim. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Prazer em conhecê-los. Eu tenho uma apresentação curtinha aqui. Deixa eu me apresentar. Eu sou neurologista. Eu não atendo mais hoje em dia. Eu trabalho basicamente com comunicação. E a ideia aqui, em 20 minutinhos, é passar alguns tópicos que eu acho que são super relevantes no tema de comunicação. E a gente vive fazendo isso hoje em dia, né? Como médicos, como profissionais da área da saúde, a gente vive de passar informação para os pacientes, passar informação para colegas, para passar informação em congressos, etc. Eu queria começar com um caso bem icônico, não sei se alguém lembra, em 2003, aquele acidente bem famoso da Columbia, que acabou deixando todos os pilotos participantes aí mortos. Era uma equipe de 7 pessoas. O que aconteceu naquela época, né? A nave decolou, né? A nave decolou, e um pouquinho depois de ela ter decolado, um pedaço de espuma, né? Um pedaço de espuma que estava no próprio foguete aí que estava levando a aeronave se desprendeu e bateu na asa da aeronave. O que aconteceu depois disso? Na época, a Columbia tinha sido construída em conjunto com a Airbus, que é uma empresa bem famosa de construção de aeronaves. E esse foi o resultado de uma análise que eles fizeram, né? Essa análise ela foi feita e depois apresentada em conjunto, e isso foi o que foi apresentado. Vocês percebem que o volume, na última frase aqui, que talvez seja a mais importante aí, da condição de voo, vocês percebem que o teste que eles realizaram para concluir que não teria problema a volta da aeronave para a Terra era um teste realizado com um volume mais ou menos 600 vezes menor do que o volume de fato de espuma que tinha impactado a nave. E então não existia certeza nenhuma se de fato aquilo era seguro de fato, mas eles optaram por fazer os pilotos voltarem e a nave acabou explodindo na volta. Esse é um exemplo bem icônico, bem registrado. Obviamente, são duas empresas, a NASA, a Airbus, gigantescas, e que um erro desses não se deve apenas a um slide, né? Mas é um exemplo icônico de como a gente pode comunicar de maneira não assertiva quando a gente tem um slide assim, né? Às vezes a gente tem um título que ele não indica exatamente o que a gente quer falar, e a nossa principal informação, a nossa informação mais valiosa que a gente esperaria encontrar visualmente, ela está escondida num canto do slide. Isso é super comum. Isso é comum em caso clínico, de grande round, isso é comum em apresentações, isso é comum em todos os tipos de meios de comunicação. A gente gosta de popular visualmente as coisas que a gente faz, e isso nem sempre funciona a nosso favor. É um tema... Todos os dados que eu vou apresentar aqui, eles são provenientes de estudos de neurociência, e especialmente da área da psicologia, e eles não têm uma acurácia tão grande quanto medir sobrevida global de um paciente oncológico, alguma coisa assim. Mas eles nos norteiam bastante para entender como é que a gente absorve informações. Se vocês perceberem aqui, 60% do que a gente ouve numa apresentação normal, 10 horas depois a gente apagou, né? Esse é o típico gráfico, assim, a gente vai perdendo informações da memória de trabalho de maneira impressionantemente rápida logo depois de
ser apresentado um assunto novo. Isso é uma curva de aprendizado de novas informações, né? Eu não estou falando de talvez um assunto que a pessoa tenha familiaridade e venha a estar discutindo no dia a dia. Mas isso é um gráfico de novas informações. Isso nos diz muita coisa. Isso nos diz que, se a gente quer comunicar visualmente algo, se a gente quer passar uma informação para as pessoas, eu tenho que selecionar muito bem aquilo que eu vou mostrar, muito bem. Porque a maior parte do que a gente mostra normalmente num slide, por exemplo, que eu acho que poderia ser o nosso objetivo fim aqui dessa discussão, comunicação visual pode ser feita em absolutamente tudo, de posters a um quadro branco a um slide, né? Comunicação visual é tudo. A conclusão que a gente chega é que a gente armazena muito pouco e a gente precisa, de certa forma, trazer a plateia muito mais para nosso lado de outras formas. Fora isso, a gente tem hoje em dia, todo mundo tem o celular na mão. Provavelmente, pelo span de atenção que a gente tem, a gente vai estar aqui em 20, 20 e 20 minutos, nos meus próprios 20 minutos, provavelmente, vocês vão olhar o celular mais do que uma vez, porque é normal isso, a gente perde a atenção e flutua e volta a prestar atenção. Mesmo que, de uma maneira geral, a gente esteja bem conectado com a plateia e a plateia conosco, a plateia vai acabar fazendo isso. Uma rede social, alguma coisa assim. É tudo muito rápido. Então, eu tenho que ser muito assertivo em que tipo de informação eu vou trazer. Tem um estudo da Microsoft, não é um estudo revisado por pares, mas é um estudo de mercado. Eles comparam dados de 2002 a 2015 do span de atenção das pessoas. O span de atenção é aquele pico máximo de atenção que a pessoa tem quando eu mostro uma informação para ela. Tá? É óbvio que a gente não tem memória de peixe que presta atenção só 8 segundos nas pessoas, mas eu acho que isso nos dá uma ideia de quanto tempo eu fixo em algo e eu consigo prestar atenção com 100% da minha atenção em cima daquilo antes de começar a dissipar ela. E a gente diminuiu de 22 segundos para 8 segundos em questão aí de 15, 20 anos. Por quê? Porque o formato de comunicação mudou, né? As mídias sociais e a internet são os grandes pontos aí. É para o bem, é para o mal, a gente pode criticar ou não, mas o fato é que é assim. Hoje em dia a gente se comunica dessa forma, cada vez mais rápido. A própria Netflix, por exemplo, se vocês pararem para olhar, os posters dela, eles mudam à medida que a gente vai assistindo mais conteúdos, porque eles passam a identificar que é muito mais fácil, por exemplo, eu trocar o pôster de algo para ser algo visual, de acordo com alguma preferência minha, do que atualizar, por exemplo, a legenda e a mini descrição do material. Então, eles adaptam direto. Quando a gente tem um perfil, por exemplo, de alguém que gosta de comédia romântica, mesmo algo que não tenha esse perfil de comédia romântica, eles mudam a imagem de modo com que nos atraia mais, porque ninguém mais lê praticamente nem a introdução, aí, o resumo do filme. Como é que a gente chega em slides, então? Né? Eu acho que talvez o principal culpado que estimula isso é que a gente continua usando como software principal para fazer slides hoje em dia o que a gente usa desde a década de 90, quando surgiu o PowerPoint. Né? A maior parte das pessoas usa o PowerPoint. E o PowerPoint ele estimula isso. Né? O PowerPoint tem esse formato que se alguém fez assim, né, deve ser porque faz sentido utilizar. Então, a gente acaba abusando desse formato aqui tradicional e a gente enche de bullet points. Que é um dos principais problemas que a gente tem em comunicação. Né? Então, eu me recordo bastante de ter participado de dezenas de grand rounds, etc., e o formato de comunicação normalmente é muito parecido. Né? Então, eu tenho uma lista de características do paciente e como é que ele evoluiu, etc., e eu tenho a impressão que muita parte da plateia, às vezes, acaba não chegando ao diagnóstico final, não porque não teria a condição de dar algum insight a respeito, mas porque perde uma série de informações à medida que os slides vão sendo passados. Se eu passo 5, 6 slides com muito conteúdo em texto, quando eu chego no 7º e eu peço uma opção diagnóstica, eu vou ter gente que de fato não sabe, eu vou ter gente que de fato se perdeu na história, porque são muitos dados para acumular em memória de trabalho. Nós somos seres visuais. Eu vou dar algumas dicas. Seria uma pretensão minha muito grande trazer todas as principais informações sobre comunicação visual, mas eu vou tentar ser sucinto aqui. A gente reserva um tempo depois para conversar, bater um papo com a Larissa, bater um papo com você sobre algumas coisas que eu acho que são legais e que eu uso no dia a dia. Por exemplo, tudo isso que eu vou falar, a gente pode resumir num grande campo da ciência hoje em dia, que se chama de visualização de dados, data visualization. A gente pode fazer data visualization com tudo. E vejam bem, nada que eu for falar aqui, nada, absolutamente nada que eu for falar aqui, exige algum conhecimento prévio de design.
Tá? A gente não está falando de design de slide para deixar o slide bonito. Não estamos falando sobre isso. A gente está falando de como comunicar uma informação que a gente já tem condições de colocar num slide de uma forma melhor. Data Visualization, basicamente, ela começou... O auge da Data Visualization, na verdade, foi ali no século XIX para o século XX, de 1850 a 1950. A gente faz mapas, por exemplo, há milhares de anos, né? Mas o auge disso a gente começou a desenvolver lá para 1850, por aí. Esse é uma peça de Data Visualization muito interessante, né? Uma das mais famosas, por sinal, que foi do Charles Minard. Ele consegue mostrar o avanço das tropas de Napoleão à medida que eles adentravam a Rússia até chegar em Moscou, e conseguiu colocar nesse gráfico 7 informações: latitude, longitude, a temperatura à medida que ela ia modificando, o sentido que a tropa ia percorrendo, o volume de tropa que ia diminuindo à medida que eles se aproximavam de Moscou. Esse foi um dos exemplos icônicos de como a gente pode utilizar uma informação que de outras maneiras estaria totalmente isolada, de uma forma conjunta e muito prática. Outro exemplo clássico é da Florence Nightingale. Ela foi uma das enfermeiras mais importantes, se não a mais importante até hoje, de sanitarismo. Ela mostrou que quem morria na guerra das tropas da Grã-Bretanha era muito mais por doença e falta de higiene dos cuidados do que propriamente porque tivesse morrido de um tiro ou alguma coisa assim. Então, ela introduz aí o sanitarismo e ela mostra que conforme os meses vão passando e conforme as cores vão mudando, é uma primeira vez que a gente vê esse tipo de gráfico, e ela mostra, e são coisas tão importantes que elas mudaram a história de muitos pontos da medicina. O Jon Snow, não o Jon Snow do Game of Thrones, tá? O Jon Snow, em 1860, ele também mostra esse mapa de distribuição de cólera em Londres, e muda perspectivas assim de como é que eu consigo isolar algumas áreas e consigo bloquear a dissipação de uma determinada doença. Como é que eu uso na prática isso do dia a dia? A gente não vai ficar criando infográfico e nem inovando todo dia. A gente tem, às vezes, uma noite para conseguir trazer algumas informações diferentes. A minha ideia sempre é essa: eu tenho um sinal e eu tenho uma interferência em qualquer peça de comunicação visual. Tá? A mais simples de todas, com o slide, fundo branco, texto preto e isso. A gente tem um sinal e uma interferência. O que eu quero manter... O que eu quero tentar fazer é aumentar potencialmente o meu sinal e diminuir ao máximo ou diminuir ou totalmente a interferência. Primeira coisa, evitem criar qualquer tipo de slide que pareça um documento. Isso é uma prática comum na academia até, porque é mais fácil depois divulgar o slide para a plateia, e daí eles podem ter uma referência visual, aí, um resumo daquele conteúdo. Mas normalmente o material que se presta para ser divulgado para uma plateia é o material que menos se presta para apresentar, porque eu leio muito mais rápido slides do que eu presto atenção, que eu consigo ouvir. Então, eu normalmente chego a conclusões antes do que a própria plateia que está me ouvindo, e a plateia está me ouvindo e ela chega a conclusões antes de eu acabar de falar, e isso muitas vezes significa que ela já pode olhar a internet, já pode olhar o celular, já pode olhar para o lado e desconectar. E o maior pecado que um apresentador pode fazer quando comunica uma peça visual é desconectar a plateia dele, porque ele tem o conteúdo, né? Aqui a gente está falando de uma referência. Então, uma das coisas que eu digo é: evitem ao máximo bullet points, ao máximo. Tá? Tragam informações. Eu tenho 40 dados do paciente. É muito comum, no caso clínico, por exemplo, a gente trazer todo o histórico do paciente, até porque, por uma questão de aprendizado, às vezes a gente tem que trazer alguns dados extras que não necessariamente são relevantes para o caso, mas que estão aí porque é a prática do dia a dia, para estimular o acadêmico, o residente ou o corpo clínico a pensarem. Mas evitem ao máximo essa itemificação e simplesmente porque está itemificado algo, achar que aquilo está visual. Porque isso que a gente costuma fazer é só transformar um bloco de texto e um bloco de texto que agora está no formato de itens, que não funciona para absolutamente nada, não melhora a nossa comunicação com isso. Tentem manter uma mensagem por slide. Quando vocês estiverem falando de um conteúdo, por exemplo, algo prático sobre um medicamento, sobre um diagnóstico, etc., evitem colocar aquele slide de exames diagnósticos que tem 8 exames diagnósticos com um monte de imagens, se vocês vão de fato falar sobre cada uma delas. Porque eu não sei nem para onde olhar quando eu vejo um slide com 8 imagens, uma em cada canto. Eu não consigo prestar atenção e aquilo acaba sendo só uma forma de poluir o slide e não trazer informação relevante nenhuma. Eu uso uma regra que nem sempre dá para usar na medicina, tá? Nem sempre. Por exemplo, um forest plot de uma meta-análise é difícil entender em 3 segundos. Mas, via de regra, se vocês
pudessem, eu recomendaria que um slide de vocês fosse compreendido em 3 segundos pela plateia. Acho que isso é essencial, porque daí a pessoa olha para o material de vocês e volta para vocês, para que vocês consigam continuar falando com ela e entregando informações. Em última análise, eu acho que o que a gente mais pode tirar de conclusão quando a gente fala de visualização de dados é que o espaço em branco ele é melhor do que um espaço mal usado com muito conteúdo. Então, eu acabo tirando mais informações normalmente do que eu coloco numa determinada apresentação. Tem algumas outras coisas e nuances que eu vou aproveitar nos minutinhos finais para falar, que também podem ajudar vocês em alguns aspectos mais práticos. A gente tem uma coisa que se chama de pré-atenção, né? Então, quando a gente absorve uma informação visual, ela é processada, mas eu só tomo consciência, me atento àquilo, depois que eu tive esses elementos pré-atentivos. E isso varia de biologia do ser humano e também de alguns aspectos culturais. Então, por exemplo, quando eu mostro esse slide, eu tenho certeza absoluta que vocês olharam para a bola grande antes, porque todo mundo vai olhar para a bola grande antes, porque a gente percebe tamanho como um diferenciador e a gente vai olhar sempre algo que é maior. Quando eu mostro esse slide, vocês olharam agora, mesmo tendo 3 cores, vocês viram que uma diferenciou. Então, contraste é alguma coisa muito importante. Especialmente contraste com cor sinalizadora. Por isso que placa de trânsito é vermelha, laranja, amarela, etc. Porque a gente tende a olhar para essas cores com muito mais atenção inicialmente, mesmo inconscientemente, do que ou qualquer outro tipo de cor. E agora, se eu coloco isso, vocês olham para o outro lado também, porque surge um amarelo do outro lado e surge um movimento do outro lado. Movimento também é uma coisa. Eu sou absolutamente contra qualquer tipo de pirotecnia na criação de slides, entendeu? Porque acaba ficando brega e não agrega valor. É a verdade, né? Então, aquele slide que faz o rodopio da coisa, que se desfaz todo em bolinhas, etc. Mas vocês sabem que o movimento bem usado ele é super importante, porque eu vejo muitos palestrantes olhando para o slide e tremendo para conseguir mostrar aquele conceito importante, aquela coisa do slide, de um slide super poluído. Quando, na verdade, só tem um conceito principal que eu preciso mostrar numa imagem, às vezes só fazendo com que aquele conceito surja, pode ser uma caixinha de texto normal, assim, mas surgindo na frente, eu garanto que a plateia olhe exatamente para onde eu quero que ela olhe, sem precisar me virar de costas para ela. Então, isso é uma questão importante. E até fluxo que é cultural. A gente lê os slides sempre de cima para baixo, da esquerda para a direita, porque é a nossa cultura. A cultura asiática, oriental, é diferente. Então, quando eu tenho um slide assim, que é o famoso slide mais tradicional que a gente tem em qualquer tipo de apresentação, aí, que é um título grande, que normalmente vai falar caso clínico, é o título, que é um título não informativo. Vocês concordem comigo que não é informativo, mas acontece. Seguido por vários bullet points com informações, e a minha principal informação está escondida em algum lugar do slide. Olhem um exemplo desse slide aqui, esse slide real. Eu só sacaneei ele um pouquinho porque eu coloquei uma imagem do Suzy atrás. Tá? Não tinha, não era tão assim. Mas vocês vejam que é um slide, em teoria, tradicional. Nem daria para dizer que ele é mal feito. Né? Ele é um gráfico aí, tem as unidades de medida, tem o eixo X, tem o eixo Y, tem um título. Por que modificar isso? E eu vou mostrar para vocês rapidamente por que modificar isso. Primeiro, a imagem do SUS é desnecessária, ela adiciona poluição visual, como eu falei para vocês anteriormente, e detrai da mensagem principal. Qualquer tipo de encaixotamento que eu tenha em coisas são meio desnecessárias, porque a gente já entende que aquilo faz parte de um padrão. Todo mundo que já viu um gráfico entende que o gráfico está delimitado naquela área. Essas coluninhas aí que vão baixando da legenda de cada gráfico é bem curioso, porque quanto mais linhas eu vou colocando, menor a possibilidade da plateia ler por vários estudos mostrando isso. Então, quando eu tenho coisas grandes, do tipo assistência hospitalar e ambulatorial, eu tento mudar o eixo. Fica mais fácil de ler. Fica uma leitura corrida, da esquerda para a direita, e eu consigo visualizar isso de uma forma melhor. Eu também não preciso eu posso colocar uma letra mais leve, muitas vezes, tirar essas firulas, até essas linhas de trás aí, mas olhem que interessante se eu mudar o título desse slide, como ele fica muito mais exemplificativo. Em vez de despesas do SUS por sub-área, que é o título do gráfico, né, eu coloco que menos de 1/4 das despesas do SUS são com atenção básica, que era de fato o que eu queria falar. Eu tenho o mesmo gráfico, eu tenho o mesmo nível de dificuldade de edição, porque o PowerPoint permite colocar um gráfico na vertical, na horizontal. E olhem isso agora. E se eu paro de destacar
todos os outros elementos, eu foco no elemento que de fato eu queria destacar, e esse slide originalmente era para isso, era para mostrar por que a comunicação, por que a atenção básica recebia menos recurso do que a atenção hospitalar, por exemplo. Esse slide vende muito melhor a mensagem do que esse slide aqui. Né? Bom, isso se aplica a uma curva de Kaplan-Meier, por exemplo. Eu estou encerrando, tá? Mais um minutinho. Por exemplo, em que a gente costuma isolar os dados num canto de uma curva, e a gente tem que ficar olhando gráfico de linha, com várias cores, com a legenda isolada embaixo, é o demônio para a pessoa entender, porque ela tem que escanear o gráfico, volta na legenda, vê a cor, volta no gráfico e assim vai. Tudo bem, vai lá. Aqui a gente está com 2 linhas só, mas fica muito mais fácil se eu já coloco no final da linha o medicamento que eu estou falando e do que se refere àquela linha. E a minha pergunta, a minha questão aqui para a gente debater é como é que a gente consegue, de uma maneira mais sustentável, né, a longo prazo, porque nem todo mundo tem muito tempo para pensar em apresentação, o dia a dia do profissional da saúde é assim, como é que a gente pode melhorar um slide desse tipo aqui? Eu estou deixando aqui algumas sugestões, depois certamente a gente vai ter um tempo para discutir e falar mais. Esses 3 livros são bem legais, eles são bem introdutórios ao tema, mas são livros que fazem muito sentido, sabe? Muito sentido. Eles são simples de ler e fácil de entender o conceito e ver na prática facilmente. Eu vou colocar mais 2 livros aqui, porque esses 2 livros não são de comunicação visual, nem perto disso, mas são 2 livros que eu super recomendaria vocês lerem, porque vocês vão começar a entender a partir desses, e são 2 livros de 2 laureados de Nobel, que mostram que nem tudo, mesmo na medicina, é 100% racional e as pessoas vão entender aquilo 100% de maneira racional. Muitas vezes a gente tem decisões que são absolutamente subjetivas, inclusive no modo como a gente olha algumas coisas, e esses livros trazem exemplos maravilhosos e ao mesmo tempo chocantes de como é que eu posso impactar uma pessoa mais simplesmente pelo modo como eu construo visualmente algo. É isso, pessoal. Eu vou chamar a Larissa agora, acho que a Kelly apresenta ela, e em seguida a gente fica para uma discussão, tá bem? Obrigado, queridos. Lucas, muito obrigada. Sentimos bastante identificação da plateia, né, com a tua apresentação. E convidamos, então, agora a Larissa Roso, que é jornalista, repórter da Zero Hora, Rádio Gaúcha e GZH, mestre em Ciências Médicas pela Faculdade de Medicina da URGS. Muito obrigada pela presença. Fique à vontade. Bom dia, gente. Tudo bem? Um prazer estar aqui. Sempre é muito legal para mim vir ao Hospital de Clínicas. Eu acho que é um pouco a minha casa sempre, por fazer muitas matérias aqui. Estava até conversando com o Rodrigo aqui nos tempos da pandemia e os nossos muitos contatos durante aqueles loucos anos, né, que não faz tanto tempo assim que passaram. E é também a casa do meu mestrado, então é um pouco a minha casa também, eu fico sempre muito feliz de voltar aqui. Primeira coisa que eu quero pedir para vocês, esqueçam tudo que o Lucas falou, tá? Eu também não gosto de pirotecnia, tá, Lucas? Então, eu sou clean. Eu peguei o modelo pronto do Google e aquele que tu mostrou ali, que é o mais básico, e eu preenchi as lacunas. Gente, eu não sei fazer apresentação. Eu aprendi muito com o Lucas. E eu sou uma pessoa, assim, defensora do conteúdo cru. Então, é o que eu vou conversar com vocês aqui hoje. Perdão, Lucas, mas realmente não é uma habilidade que eu tenho de montar apresentações muito visuais. Mas eu acho que a gente tem algumas coisas interessantes para falar. Quando eu soube do que o Lucas ia falar, eu pensei que casaria bem com a gente falar sobre conteúdo e escrever, que é o que eu faço a maior parte do tempo, há muitos e muitos anos. E, enfim, talvez eu não tenha fontes muito científicas para passar para vocês, eu tenho as fontes da minha cabeça, mas eu acho que a prática é uma grande escola também, né? A gente aprende muito fazendo. Então, eu queria compartilhar algumas dicas com vocês que eu acho que podem ser úteis, assim,
Claro que vocês vão ver que é para situações um pouco mais informais, talvez não vim aqui para falar para vocês sobre texto científico, sobre como escrever artigo, não é nada disso. Mas a gente escreve, a gente fala o tempo inteiro, né? Em várias situações, seja em redes sociais, seja em aula, em palestra, enfim, no dia a dia a gente está sempre falando, sempre se comunicando, né? Então, eu acho que por escrito é um desafio, se a gente pensar em inteligência artificial, que daqui a uns dias eu estava lendo que o Gmail vai começar a nos sugerir respostas automáticas para as nossas mensagens, e a gente já fala muito por áudio, a menos aquelas pessoas que eu vou entrevistar e vejo que tem um arquivinho lá, uma mensagenzinha no WhatsApp dizendo não mande áudio, não vou ouvir, e ameaçando. Eu sou quase dessas, né? Não mande que eu não escuto. Mas como eu preciso que as pessoas falem comigo, eu tenho que ouvir elas de qualquer maneira, né? Seja por escrito, seja falando. Mas eu acho que a gente escreve muito pouco, cada vez menos, cada vez mais abreviado e cada vez de qualquer jeito. Isso me preocupa um pouco, me incomoda, sabe? A gente tem mais de uma geração aí já nascida dentro de redes sociais, dentro de internet, e é uma revolução na comunicação, isso, né? Eu queria começar dizendo que escrever bem não tem milagre, né? Escreve bem quem lê muito. Acho que não tem saída para isso aí, assim. Quem briga com isso, não sei se tem muito recurso. Talvez o ChatGPT aí para escrever as apresentações e nos dar as respostas prontas, né? Eu não vejo muita saída para quem não gosta de ler, alguém que queira escrever melhor ou que queira escrever de maneira efetiva, né? E eu acho muito importante ler coisas diferentes. Esses dias eu estava falando com um conhecido entrevistado, escrevo muito sobre a área da saúde, então falo muito com fontes da área da saúde, né? E a gente estava falando sobre leituras. Eu tinha lido um livro muito bom que tem um trecho que fala muito de como um paciente estava enfrentando um câncer e tal. É literatura, não é nada científico. E recomendei esse livro para essa pessoa e ele disse: ai, que bom, eu não aguento mais só ler os artigos do British Medical Journal. Eu acho importante isso variar, né? A gente fica muito focado naquela área da gente. No meu caso, não é um exemplo, porque minha área é notícia. Então, eu leio textos muito mais informais, diretos e objetivos o tempo todo, né? Talvez o meu desafio seja ler coisas mais complexas para sair um pouco da rotina, né? Mas eu acho bom sempre variar e variar dentro dessa variação, né? Eu dou o meu exemplo, eu gosto muito de ler literatura, eu gosto de narrativa longa, eu gosto de livro de ficção, narrativa longa. Me forço a ler outras coisas também, leio não ficção também, mas o meu dia inteiro já é uma não ficção, então eu gosto de quando eu tenho tempo para ler outras coisas. Ler livros do meu gosto, né? Para mim, o mais desafiador acaba sendo um texto científico também, mas eu acho que eu tenho que ler. Eu acho que essa variação enriquece muito os templates da cabeça da gente para escrever de outras formas e para variar a linguagem também, que é como a gente se abastece para se comunicar, né? Escrevendo, eu acho que eu posso compartilhar com vocês algumas dicas simples de como tornar isso mais efetivo, menos doloroso. Não sei se... Por curiosidade, quem sofre escrevendo aqui? Que é uma coisa que a gente fala muito no meu meio. Quem tem alguma dificuldade, algum sofrimento sentando na frente de uma tela para escrever um texto? Minoria. Eu achei que a maioria ia dizer que... Eu sempre gosto de dizer que eu acho bom ter escrito, não é escrever, né? A melhor sensação é pensar que a gente já escreveu, está pronto, e não o processo de escrever, que eu acho que é uma coisa meio sofrida e angustiante, assim, sempre foi, né? Para mim, porque, enfim, é uma coisa muito... É o que eu gosto de fazer, mas é aquela preocupação permanente de como é que vai ficar, se vai ficar bom, se eu vou gostar. É o maior crítico da gente, nós mesmos, né? A gente tem um truquezinho que eu gosto muito, e eu estava pensando esses dias que a pandemia descaracterizou um pouco isso, que sempre a gente tem aquele drama assim de como é que a gente começa uma matéria, né? Tu já fez a apuração, já entrevistou todo mundo, voltou do que tu estava fazendo na rua, tu vai sentar para escrever na redação. E sempre é um drama, né? Por onde eu começo? O que é mais importante? A gente tem o lead, que é o parágrafo inicial de uma notícia, que é o que responde as perguntinhas básicas, aquelas, né? O que, quando, onde, como, por quê? Isso é o lead clássico, né? Que a gente aprende na faculdade a fazer. Então, quando a gente tem essa dúvida, a gente falava, vai lá no bar, convida alguém, se tu for, ou, hipoteticamente, se tu encontrou alguém que tu quer contar isso que tu acabou de descobrir, como é que tu conta? Como é que tu começa a contar? Qual é a
primeira coisa que tu vai contar. Isso é um truque muito bom, eu acho que funciona muito. A gente começar pelo mais legal, mais que chamou mais atenção, mais importante, porque, enfim, é um presente que tu dá para quem vai te ler, né? Olha só como eu tenho coisa legal para contar aqui, vou te entregar já esta coisa maravilhosa. Eu vou começar por aqui, então é grande a chance de eu te pegar pela mão e te levar junto comigo para o restante do que eu vou escrever, né? Então a gente usa esse truque, às vezes mudou porque eu disse o nosso bar da redação foi descaracterizado, ele, enfim, deixou de ser bar, voltou a ser bar, não é uma lanchonete como a gente tinha antes, assim, não é mais aquele ponto de encontro de antes, mas era um recurso muito bom, assim. Tu vai contar para alguém como é que tu começa. Eu acho muito útil a gente fazer um roteirinho antes de começar a escrever, pensando assim, fazendo um paralelo com um mapinha de um GPS de carro, assim, quando a gente vai se deslocar, sabe? Por onde eu vou começar, para onde eu vou ir, onde é que eu vou dar uma parada, vou me demorar um pouco mais, vou explicar um pouco mais o que eu tenho que falar. Dali eu vou adiante, rumo àquele destino que eu quero chegar, assim. Então, eu acho que fazer uma listinha por tópicos e ir cumprindo aquelas etapas, eu acho que é muito organizador das ideias, assim, né? Eu sei da onde eu vou começar, eu vou contar isso, aquilo que eu contei no bar ali para o fulano, eu vou começar daqui, depois eu vou assim, vou parar lá adiante, vou fazer uma curvinha lá depois e vou chegar onde eu quero. É mais ou menos como um trajeto a ser percorrido de carro, né? Pior lugar, para se ter uma ideia, eu falei da tela em branco antes, eu tenho certeza que é na frente de uma tela em branco, encarando a gente, não mostrando nada, assim. Ou aquela tela em que a gente escreve uma linha, deleta, escreve mais um pouco, ela vai até a segunda, deleta tudo de novo, começa tudo de novo. Eu acho isso um grande gerador de ansiedade, assim, principalmente quando a gente tem tempo contado. Talvez não o tempo com que a gente trabalhe no dia a dia, que às vezes é super escasso, né? O nosso deadline é daqui 1 hora, daqui 2 horas, daqui a meia hora ou daqui a 5 minutos. Então, tem muita coisa que vai influenciar nisso aí, mas, como o Lucas falou antes, às vezes a gente tem de um dia para o outro para fazer uma apresentação, isso é um deadline também, né? Quando é que eu vou fazer? Hoje de noite. Então, essa pressão de ficar aqui, olhando para essa tela em branco, eu tenho certeza que é o pior lugar para tu pensar e ter uma ideia. Tu só vai te frustrar, ficar mais ansioso, mais se achando um fracasso completo. Dá uma volta, faz qualquer outra coisa. E aqui a minha experiência, tá, Lucas, sem nenhuma base científica aí de mudança de atenção, mudar o foco e tudo mais. Mas eu acho sempre que fazer alguma coisa diferente, se tem tempo para isso, sei lá, no trabalho remoto era lavar uma loucinha bem rapidinho ali, sabe? Estender uma roupinha rapidamente, assim, senta de novo depois. Faz algo que não tem nada a ver. Liga a TV, vê alguma coisa boba, sabe? Vai para o catálogo da Netflix, ele se dá tempo, né? Às vezes a gente tem que transitar entre tarefas durante uma jornada de trabalho e não entre tarefas domésticas e tarefas do trabalho, né? Enfim, se está num ambiente de trabalho, dá uma volta, sei lá, vai almoçar e volta depois. Eu acho que isso sempre ajuda a mudar um pouco o foco e voltar melhor depois. Eu botei aqui, se puder, não insista, faça um intervalo. Isso, se tiver esse tempo, né? Às vezes a gente não tem. Eu acho que mais frequentemente a gente não tem, no meu caso, do que tem. Então, tu tem que fazer o que dá. E eu sempre lembro de um colega que dizia, não sei se citando alguém, mas eu sempre cito ele, a gente não precisa ser brilhante sempre. Muitas vezes basta ser apenas correto. Então, naqueles dias mais corridos e mais sem inspiração, eu acho que eu busco um consolo nisso que ele falava, né? Funciona bastante. Eu não desperdiço ideias fora de hora, se eu não estou na frente do computador. Eu acho que as melhores ideias surgem em outros momentos que não esse, como eu falei para vocês. E eu não desperdiço. Às vezes, sei lá, às vezes eu estou quase dormindo, eu não conto com a minha cabeça para me ajudar a lembrar disso. Às vezes eu resolvo um começo de um texto num cenário, numa situação bem diferente. Eu anoto, o meu recurso meio arcaico é me mandar um e-mail. Eu mando um e-mail para mim mesma com aquela ideia que eu tive. Eu acho que eu vou começar assim, assim. Escrevo até aquele trecho. Vou coletando pequenos trechos e depois vou colando isso. Uso a maioria, não uso alguns, descarto. Então, mas eu acho sempre bom a gente não desperdiçar, porque depois vai ficar pensando o que era aquilo mesmo. Eu tinha resolvido tal coisa, enfim, as cabeças cheias aí, tem muita coisa para concorrer com isso, né?
Escrevendo, quero passar algumas diquinhas. Quando já começaram a escrever, o Lucas falou na Netflix, mostrou aqui a Netflix, e eu pensei em usar um exemplo das séries. Por que as séries fazem tanto sucesso, né? As séries não chegam ao ponto das novelas. As novelas duram meses e repetem muito as informações muitas vezes, né? Porque elas têm que contemplar aquele espectador que, enfim, eu vi a novela ontem, mas hoje e amanhã eu não vou ver, e eu vou ver de novo na sexta-feira. Então, claro, tem que acontecer coisas novas, mas eu não posso, voltando 2 dias depois, ser surpreendido por um enredo que mudou tanto que eu não entendo mais o que está acontecendo, né? Então, a novela repete. Ela reafirma ligações, quem é o fulano, como é que ele conhece a ciclana, o que aconteceu antes, a pessoa lembra alguma coisa, tem um flashback, né? Ela lembra alguma cena que já aconteceu, então eu que não vi aquele dia vou ver no pensamento daquela personagem. A série é mais sucinta, mas ainda assim ela vai te entregando coisas aos poucos. Se vocês forem pensar numa série, ela não precisaria durar todos aqueles capítulos, né? Porque ela enche linguiça, com perdão da expressão, ela repete coisas, ela entrega coisas novas, ela entrega geralmente no final uma coisa muito nova para tu ir adiante, né? E tu indo na sequência, que antigamente era esperar até quarta da semana que vem para ver o outro capítulo. Agora eu emendo 5, 6, 7 numa tarde e vejo tudo, né? Mas a série vai entregando coisas novas, vai repetindo velhas, repetindo as que ela já entregou, para manter as pessoas ali, porque ela está entregando todo um enredo novo, tem toda uma árvore genealógica de personagens. A comparação que eu queria fazer é que vocês tenham um pouco disso em mente, porque vocês são super especialistas no tema de vocês, mas vocês vão estar entregando um monte de coisa nova para uma plateia que provavelmente não tem o mesmo nível de conhecimento de vocês. Então, vocês vão ter que dizer quem é casado com quem, por que aquelas pessoas ali estão brigando, por que elas moram juntas, o que aconteceu. Vocês não vão repetir isso ao longo de todo o texto, mas, de vez em quando, convém repetir as coisas mais importantes, assim. Então, eu vou relembrar. Isso não significa se tornar repetitivo, assim. Eu acho que a prática vai deixando vocês mais à vontade com esse tipo de coisa. Eu vou relembrar algumas coisas, se é um texto longo, sei lá de quantas páginas. Eu não posso contar que eu estou lá na terceira, pensando numa tela de computador, e a pessoa que me leu lá no início, no primeiro, segundo parágrafo, vai lembrar o nome completo da pessoa, uma associação que eu fiz. Eu posso dar pequenos lembretes ao longo desse texto, né? E pensando ainda num formato de série, e eu botei em algum lugar aqui, acho que mais para eu entregue um prêmio no final, pensando um pouco nisso, assim. Alguém que te acompanha ao longo desse texto e vai até o final, num mundo de tantas distrações, como o Lucas comprovou aqui, mostrou, e o período de atenção que a gente tem e quantas coisas concorrendo, e a gente já com o celular na mão e ficando nervoso para dar uma olhada. Alguém que vai comigo até o final, eu posso premiar, eu devo premiar essa pessoa, né? E fica mais legal ainda se eu for sinalizando que ela vai ter alguma premiação nesse final, que eu vou entregar alguma coisa se ela for me lendo até o final. E eu quero dar um exemplo aqui para vocês. Pena que eu não posso mostrar, porque, enfim, eu sou contra pirotecnias, tá, Lucas? A gente tem um programa para contabilizar a audiência do site, do jornal, da rádio. A gente sabe, enfim, quantos cliques uma matéria tem, quantas pessoas entraram ali, quem veio do Facebook, quem veio do Google, quem veio do push, o alerta aquele de notícia que sobe no celular, na telinha do celular, dizendo morre fulano de tal, acontece não sei o quê. A gente sabe de onde vêm essas pessoas, a gente sabe quanto tempo elas ficam dentro de uma determinada matéria, seja a previsão do tempo de hoje, digamos que vai chover hoje. Então, tem a matéria ali dizendo que hoje chove, vira o tempo, vai esfriar. A gente sabe quantas pessoas leram aquilo ali, quantas pessoas estão lendo naquele momento. E uma coisa que eu acho muito interessante, conforme tu desce a tela, que a gente vai descendo para avançar na leitura, mostra o percentual de pessoas que foram descendo. Então, claro, o percentual começa lá em cima, porque foi quem entrou ali, entra no começo, 100%. Então, conforme tu vai avançando, linha a linha, parágrafo a parágrafo, vai diminuindo, porque, digamos que 95% foi até a segunda linha, 90% foi até o final do parágrafo, e esse percentual vai diminuindo. Então, se a gente quer se deprimir também, tu vai até o último parágrafo e vê quantos
pai, mãe e tu, provavelmente, que chegaram na linha final lá, contando o final da história. É pouquíssimo, gente. Então, isso nos diz muito sobre o período de atenção que as pessoas têm, a falta de interesse de ler qualquer coisa, de ir até o final, a sensação de que lê um pouco e está lido, né? Tu lê título, lê 2, 3 parágrafos. Às vezes a gente não consegue, eu me forço a isso, porque, enfim, eu vivo nesse meio desde sempre. Eu leio esse tipo de coisa todos os dias e eu gero frustrações em mim mesma, não indo adiante, assim. Mas é tanta coisa para fazer, o que a gente acha que tem que fazer, que tu lê um pouco e acha que está lido, né? Tu lê 3, 4 parágrafos, não precisa mais, já apareceu outra coisa, já pulou um alerta no canto da tela, já tem outras coisas para tu dar conta, né? Então, assim, eu acho que isso também conversa com o que o Lucas falou sobre objetividade, tá? Tem que ser objetivo, tem que falar curto. Não é todo mundo que vai só ler textos curtos, mas acreditem, eu acho que a maioria. Então, assim, isso inclui prestar atenção, entender, ler, olhar e entender. As pessoas querem coisas rápidas, assim. Não é que a gente vai está exterminando os leitores de textos longos, com certeza não. Mas a concorrência, eu acho, assim, é totalmente desigual e eu acho que a gente tem que se adaptar também se quer continuar conversando com essas pessoas, né? Quem melhor conhece o tema é vocês. E pense como quem não conhece, acho que tem um pouquinho a ver com o que eu disse. Pensem que as pessoas não têm o nível de conhecimento e de domínio do assunto, então ir repetindo quem são os personagens da novelinha, da série ali de vez em quando, né? Os principais pontos do enredo. Escreva como quem fala. Eu acho que ser formal demais afasta leitores, afasta atenção. Assim, claro que respeitando o local onde vocês vão estar, o tipo de conteúdo que vocês vão mostrar, né? Mas formalidade demais, eu acho que é algo contra vocês. Então, evitem expressões assim que a gente não usa falando, sabe? A gente não fala todavia, sabe? Se tu está numa conversa com alguém, tu não fala todavia. Tem que ser muito formal para falar todavia. Desculpa se alguém aqui fala todavia, mas eu sou contra falar todavia, sabe? Não falem todavia. Entretanto, a gente não fala entretanto conversando, né? Só se está palestrando e algo mais formal também. Escrever entretanto eu não acho tão ruim. Falar entretanto eu acho bem ruim. E pensem que coisas vocês não falam. Escrevam como vocês falam. Eu acho que isso não significa ser informal demais. E eu coloquei em algum lugar aqui, escrevam como vocês falam, de forma mais bonitinha e mais certinha do que a gente fala, claro. Se vocês pensarem como fala o gaúcho, a gente conjuga tudo errado, né? Tu gosta, tu vai, tu foi, a gente não conjuga a segunda pessoa. Eu só conjugo a segunda pessoa quando eu entrevisto alguém, daí eu falo corretamente, porque a pessoa tem que achar que eu sei conjugar verbos, né? Mas conversando com amigos, tem gente, sei lá, professores de português falam tu foste, né? Mães falam tu foste às vezes. Não sei quem mais fala tu foste, tu vais. O Goldin, talvez, né, Goldin? Tá me olhando com uma cara assim de quem fala tu foste. E a gente não fala os plurais, né? O que é horrível, né? Os plural a gente fala, né? A gente não fala os plurais. Os plural. Isso é medonho, mas a gente se entende assim, a gente não presta mais atenção conversando com os nossos iguais aqui, né? Mas, enfim, a gente não vai escrever num texto assim, né? Revisar, eu acho muito importante. Eu não sei se vocês têm esse hábito. Eu acho que é quase tão importante quanto escrever. Porque deixar passar erros, deixar passar informações erradas. Vocês lidam com dados, lidam com informação científica, eu acho que talvez seja redundante eu vir falar isso aqui. Mas eu não sei se vocês têm esse mesmo cuidado com a linguagem, assim. Eu trabalho com o dicionário aberto, um dicionário online, e às vezes eu duvido muito de mim. Eu não tenho certeza que eu estou escrevendo, faço questão de não ter certeza, e vou lá ver se eu escrevi certo. A gente tem um editor de texto no computador que tem um corretor ortográfico. Mas se vocês prestarem atenção, e podemos falar de Word aqui ou qualquer outro, ele corrige erros mais flagrantes, assim, grafias erradas, né? Se eu botar os plural ali no meio, ele não vai corrigir, provavelmente. No nosso editor lá não, porque ele entende os, entende plural. Eu acho que o Word aponta, né? Porque ele vê que está conjugado errado ali. Mas, dependendo de onde você está escrevendo, se é direto num editor de texto da internet, às vezes ele sublinha, às vezes não. Eu acho que tem que passar para outra pessoa ler. E eu acho que tem 2 tipos de leitura. Aquele que vai ler com foco, pode ser a mesma pessoa, com foco na língua portuguesa, alguém que escreve melhor que eu. Acho isso ótimo. Achar alguém que manje tanto da coisa, tanto ou mais que tu, para fazer essa leitura da língua, né?
Alguém super entendido. Esse é o mundo ideal, tá? Não sei se a gente vai ter tantos voluntários para fazer revisões para nós quando a gente estiver escrevendo. Mas alguém que saiba tanto quanto tu para ver a correção daquilo ali, do conteúdo que tu vai apresentar, que tu vai estar mostrando num texto, numa palestra, sei lá. Alguém que não conhece aquilo ali. E eu uso esse recurso, às vezes, com meu pai, com a minha mãe, com algum amigo que não é jornalista, porque eu acho que o jornalista é muito cri-cri, assim. Então, ele já vai dizer, isso aqui não entendi, isso aqui não está bem explicado. Já vai ter uns tiques assim, que a gente costuma ter. Então, alguém que não tem nada a ver com aquele assunto, alguém que não está acostumado a fazer, a trabalhar com texto. Né? Eu acho que essas leituras são muito ricas, a pessoa vai te apontar coisas que, às vezes, a gente está tão mergulhado naquele assunto, tu não vai te dar conta. Né? Tem coisa que não está bem explicada, tem coisas que tu parte de pressupostos que o teu leitor não está sabendo. Né? Eu, como entendido aqui, eu não preciso ter tanta base para entender determinado assunto. Né? Então, essas pessoas que estão de fora desse contexto, eu acho que ajudam bastante. Ler em voz alta, acho que é a última coisa que vocês podem fazer. Isso ajuda muito. Ajuda a gente a evitar rimas, palavras rimando, né, numa mesma frase, frases rimando no mesmo parágrafo. E isso é uma coisa que incomoda. Às vezes, a gente nem se dá, nem presta tanta atenção nisso, mas tu vai ler, incomoda. Pensem assim num livro mal revisado. Vocês pagaram caro num livro, está super caro, um lançamento, hoje está R$70, R$80. Vocês compram um livro, está cheio de erro de revisão. Dá raiva, né? A primeira coisa que eu vou ver é quem é o revisor desse livro, coitado, nem conheço. Mas eu vou lá ver se alguém revisou esse livro, porque é inadmissível, a gente fica brabo e tu começa a duvidar de outras coisas. Se tem uma palavra escrita errada, daí tu pensa, pô, o cara errou uma coisa tão simples. O que mais que está errado aqui? Se vocês leem um texto jornalístico com erro de português, eu aposto que vocês começam a desconfiar de outras coisas. Se ele escreveu uma palavra errada, garanto que ele botou alguma informação errada aqui. Errar nomes de pessoas, para nós, é um pecado mortal. Assim, né? Se tu erra a grafia do nome do teu entrevistado, o que mais que tu errou que tu não conferiu? Né? Escreveu o nome errado do entrevistado, o que mais que está errado aqui? E eu acho que a melhor de todas as coisas, está tudo pronto, fecha o computador, encerra, volta amanhã. E amanhã tu vai ler tudo de novo e tu vai ver coisas que hoje nem se tu tomar energético e meia garrafa de café tu não vai ver, sabe? Se não dá tempo de voltar amanhã, lava a loucinha ali, estende a roupa, faz outra coisinha e volta depois com a cabeça um pouco mais arejada, sabe? Eu acho que faz toda a diferença. E conversando com a professora Luciana, a gente estava falando em divulgação científica, eu quero só passar rapidamente alguns tópicos aqui. E eu comentava com ela como isso foi importante Eu já passei do meu tempo, desculpa. Como foi importante isso na pandemia, né? Como tem gente que se sobressaiu fazendo esse tipo de coisa durante a pandemia nas redes sociais, o Twitter, antes de, tristemente, virar o que virou agora, que está muito diferente já, mas eu acho que prestou um grande serviço. Algumas dessas coisas o Lucas falou, eu acho que ser objetivo, né, com uma linguagem simples, escrever pouco é mais difícil do que escrever muito. Eu aposto que a maioria de vocês vai achar isso também. É muito mais difícil ser conciso. E, assim como para mim é falar pouco, e eu já estourei, eu estou com 24 minutos aqui, era para ser 20. Ser objetivo e falar resumidamente, escrever resumidamente é mais difícil. Eu botei um tópico que é escrever em português, essa língua tão bela. Evitem palavras em outros idiomas, inglês principalmente. Né? A gente está com um cacoete cada vez maior, eu acho, de falar muita coisa em inglês. Eu acho que isso vai ficando caricato. Eu sei que a área de vocês se utiliza muito de expressões em inglês, tem termos em inglês, dá nome para coisas em inglês, se aproveita do inglês de muitas formas, mas eu acho que se tem um equivalente em português, sabe? Não falem em startar, vocês podem falar começar ou iniciar, né? Tem outras coisas que dá para colocar aí. Traduzir termos técnicos, o que o Lucas falou antes, esse mundo de distrações, as pessoas vão ter uma concorrência enorme de coisas para fazer. Quem é das redes sociais, pensem bem no que vocês vão postar e esperem também as repercussões ruins, porque eu acho que, eu não sei se já é um pouco de má experiência, de uma... Enfim, o nosso trabalho está muito conectado com redes sociais, né? Então, a gente espera sempre o pior das redes sociais, ou dos comentários de uma matéria, ou dos comentários de um post. As pessoas entendem o que elas querem, ou se elas até entenderam, mas se elas podem tirar uma onda, elas vão tirar. Elas vão te expor, elas vão falar coisas horríveis, porque, enfim, tudo aquilo que a gente sabe, esse comportamento de redes empodera e autoriza as pessoas de muitas formas, né? E eu acho que é importante rede social a interação. E eu botei aqui na sequência a minha arroba ali do Twitter, que eu passo o dia, a abinha do Twitter, do lado do dicionário, a aba do Twitter. Eu sou uma resistente ainda, eu espero que ele volte a ser o que era, porque eu acho uma rede fantástica.
para quem gosta de consumir notícia e o que está acontecendo, é a melhor das redes. Mas se vocês estiverem nas redes, se vocês postarem o conteúdo nas redes, interajam com as pessoas. Se vocês não quiserem, não tiverem disponibilidade, fechem a caixinha dos comentários, fechem a mensagem direta, o privado. Mas eu acho que é extremamente frustrante e depõe contra a gente. A gente está num lugar que é para conversar, que é para se falar, que é para... Enfim, era para conversar e as pessoas fazem muitas coisas além hoje em dia, se xingar e brigar, inclusive, principalmente. Mas se a gente está ali, eu acho que pressupõe uma disposição para conversar. Eu acho bacana, acho ruim quando a gente não dá retorno. Então, se tem essa disposição, quero mostrar, e eu acho que quem está fazendo divulgação científica está disposto a isso, né? Quer contar coisas e quer ouvir dúvidas e responder a elas, eu acho que vale a pena daí dar um retorno para essas pessoas. É isso, gente. Desculpa ter passado do tempo. Então, quero convidar o Lucas, a professora Luciana Cadori Stefani, diretora de ensino, para a gente sentar aqui um pouquinho e conversar um pouquinho. Dicas preciosas, recebemos dos nossos 2 convidados, e eu acho que fica muito a questão de que a gente sempre tem que estar disposto a aceitar um desafio, né? E as dicas de vocês são muito importantes para que a gente possa aceitar esse desafio de se expor, de falar ou de escrever para o público, né? E isso nos ajuda muito. Fiquei muito pensando no quanto é importante a gente se preparar, né? Tanto para escrever quanto para fazer a apresentação, embora algumas vezes a gente tenha que arriscar também, né? Porque nem sempre se tem o tempo, né? Mas a gente vai aprendendo. Ser natural, dar o recado da gente. E eu acho que sempre buscar falar de modo que todos entendam. E, na verdade, eu penso que o que a gente mais busca é criar conexões com as pessoas, né? Então, é a forma como eu encaro a plateia, como eu olho para o público, como eu escrevo, como eu me exponho. E eu queria só para vocês dizerem mais um pouquinho assim, para a gente, antes da gente passar para a primeira pergunta, de como criar mais conexões com a plateia e com as pessoas para as quais a gente escreve. Aproveitando, obrigado, Kerley. Aproveitando esse ensejo da pergunta da Kerley, queria até fazer uma pergunta para a Larissa. Normalmente, a minha experiência é que ninguém chega ao final de nada, hoje em dia, né? De aula a artigo a qualquer coisa. Mas o momento inicial, eu consigo capturar muita gente, né? E a gente tem um span de atenção. A minha experiência é que, e tem alguns estudos que mostram que se eu capturo a pessoa logo no início, a probabilidade dela continuar me seguindo é muito maior, né? Então, tem técnicas desde criação de conteúdo até visuais para fazer isso na apresentação, mas eu queria ouvir um pouquinho de ti. Tipo, como é que eu faço algo, um texto que seja, porque o texto teu, no caso da redação, se reflete num título meu, por exemplo, numa apresentação. Como é que eu capturo as pessoas? Porque eu acho que isso é o mais legal, é eu fazer uma conexão com a plateia e eles continuarem me seguindo. Tu falou de título antes, eu queria fazer uma referência. Título é super importante, né, gente? O Lucas falou antes ali. Às vezes a gente troca títulos de matérias que estão no ar porque o título não está ajudando, assim. Se a gente super apostava numa reportagem e coloca, ela está no ar e com aqueles contadores que eu comentei ali com vocês, e tá ruim, o tráfego tá baixo, tem pouca gente ali, a gente acha que era para ter muito mais gente ali, a gente faz testes. Então, troca o título, vamos botar outro título, troca a foto, claro, não troca toda hora, porque também tem questões de... a gente é meio escravo do Google, assim, exatamente. Se tu muda o título, tu zera a contagem. O Google é muito sensível, assim, ele esconde conteúdos, ele não entrega tanto. É essa lógica perversa das redes sociais, assim. Eu vou dar o exemplo do Twitter, mas o Instagram eu vejo que as pessoas reclamam também. Se não paga a minha postagem, não entrega, não faz circular e não entrega para mais destinatários que não vêm, né? Está cada vez mais restrito, então isso é, claro, é uma estratégia, mas se você pagar, ela vai ser entregue para muito mais usuários, né? Então a gente muda o título às vezes. E eu acho que isso tem a ver com aquilo que eu dizia, desde convidar, vamos tomar um café ali, que eu vou te contar uma coisa que eu acabei de ver agora, e vou dizer a coisa mais importante, eu vou contar, e depois eu vou contando a história. Então, é também a lógica oral, assim, aquilo que eu falava, né? Escrever como vocês falam. Então, nem sabe o que eu vi quando eu cheguei lá. Eu abri a porta, e daí, quando eu olhei para o chão,
e aí eu vou. Então, eu entreguei um super gancho na saída ali, que é onde está o percentual mais alto dos que entraram, estão lendo ainda, né? Vem comigo, mais uma linha, mais uma, até o fim do parágrafo e vamos adiante. E eu acho que isso tem a ver também com ir entregando coisas. Eu não posso esgotar todas as minhas novidades no início da conversa, se a gente ainda tem que jantar, comer sobremesa, e a gente vai ficar se olhando até o final aqui, depois vai falar o quê, sabe? Só amenidades e chatices. Então, eu acho que, claro, isso, a prática ajuda, sabe, gente? A gente vai entregando coisas, tu vai sinalizando coisas. Ou então, se eu conto uma super história que está sem final, tu vai levar junto aquela pessoa que quer saber o que aconteceu, né? Ainda que ela vá lendo aos pulos, e às vezes eu me pego fazendo isso e me sinto péssima, né? Porque a gente não tem muito tempo, ou acha que tem 1000 coisas para fazer, ou eu quero saber o que é, tu vai roubando, assim, né? Roubando de ti mesmo, assim, tu vai trapaceando e tu vai lendo aos pulos para saber onde é que está o desfecho daquilo que tu quer ler, né? Eu acho que um pouco é isso, assim, tu vai entregando um pouquinho a cada passo ali do desenrolar e vai levando junto, pega pela mão. Obrigado. Eu acho que é isso que eu uso no dia a dia. Tu me pediste sobre conexão com a plateia. Eu tento entender o motivo pelo qual eles teriam interesse de ler algo que eu estou fazendo, seja lá o que for, e eu construo em cima disso e entrego aos poucos depois, né? O início de qualquer tipo de narrativa, dá para fazer storytelling, que é mais uma palavra em inglês, mas o início de qualquer narrativa, se de alguma forma não conectar com quem está ouvindo aquilo, ou seja, for um problema ou for algo palpável para a pessoa, eu perco ela ao longo da apresentação, porque aquilo, de certa forma, não faz sentido. E quando eu baixo o meu span de atenção, depois de entender que aquilo não faz sentido, eu não recupero mais. Não recupero. Eu não tenho recordação de uma apresentação que eu tenha começado a ver, que tenha achado, não sei o que vai agregar, e eu tenha recuperado a atenção ao longo do caminho. Não tenho nenhuma memória. Normalmente, o palestrante bom, ele te conecta no início da fala, né? Do texto, da apresentação. Deixa eu falar uma coisa. Esse item estava lá, e eu esqueci de falar, e eu acho ele o mais importante, que eu botei conte histórias ali em algum momento, né? O que as pessoas mais gostam é de ouvir uma historinha. Contem historinhas. E historinha não é para diminuir a importância de nada. Pensem numa historinha. A criança adora ouvir histórias. A gente lê livros, a gente vê séries, a gente vê novela porque a gente gosta de histórias. E eu acho que na área da saúde vocês têm um repertório imenso. Vocês veem coisas acontecendo o tempo todo. Eu estou aqui olhando para a Isis, a minha amiga Isis. A Isis contou muitas histórias como enfermeira do CTI na pandemia. A Isis tinha o Diário do Front na Rádio Gaúcha. E em 0 hora, ela e mais 2 profissionais de saúde contavam para a gente que estava lá do lado de fora, trancado em casa, histórias que eles viam dentro da UTI, dentro da emergência, dentro de... Enfim, nesses lugares que a gente não chegava na pandemia. Então, a Isis fez um intensivo foram em 3 temporadas de Diário do Front. E ela sabe como as pessoas gostam de ouvir histórias. Então, as pessoas ficavam curiosas para saber o que ela ia contar cada dia, né? Reconheciam a voz dela, reconheciam a imagem dela, porque a foto dela saía no jornal, a voz dela era ouvida no rádio. Então, assim, vocês têm um repertório imenso, vocês veem coisas, vocês veem dramas imensos, histórias de superação incríveis. As pessoas gostam de ser entretidas, e eu não falo entretenimento como algo só bom, só engraçado. Não, elas gostam de ser entretidas com histórias. Isso conecta muitas pessoas, falando em conexão, né? Isso humaniza, né? Eu vou contar uma história, histórias de vocês também, porque vocês são observadores, vocês se incluem nesses relatos muitas vezes, né? Então, eu acho que o mais importante, eu acabei pulando na pressa, é contem histórias. A gente já tem uma pergunta da plateia. Eu tenho uma pergunta. Eu adorei as 2 apresentações, e eu queria dizer para vocês assim, que a gente já entrou nesse movimento, tá? A gente já está nesse movimento aí, a FAMED, desde 2017, assim, tentando fazer apresentações melhores, né? Tanto assim na pós-graduação, a gente tem uma disciplina de divulgação científica que tu já deu aula, né, Rodrigo? Que é de vários PPGs da universidade, e dentro da FAMED, já assim, em disciplinas de prática educativa da pós-graduação, e agora, mais recentemente, um programa de aperfeiçoamento pedagógico de todos os professores novos da faculdade,
que agora acho que já são 20 e poucos que já fizeram essas aulas, e a Luciana é minha parceira em dar aula, de como melhorar os slides e tal. E quem meio que me convenceu disso no início foi um ex-aluno nosso, que agora faz pós-doutorado, eu acho, em Boston. E ele me dizia da história da visual e que tem que chamar atenção, e eu disse para ele assim, não, mas o que interessa é o conteúdo, né? E ele me disse assim, professor, e o que adianta o conteúdo se o aluno está dormindo? Então, a gente entrou nesse movimento, né? E eu quero aproveitar aqui para convidar todo mundo para o Congresso Gaúcho de Educação Médica, no dia 30 de junho e 1º de julho. No dia 30 de junho, vai ter de tarde uma oficina que é Ressuscitando a Aula Teórica. E vai ter várias coisas que vocês falaram aqui, de como melhorar os slides visualmente e de como contar uma história em cada aula que a gente dá. E dá para contar a história de qualquer coisa. Dá para contar a história de diabetes, dá para contar a história de uma doença, assim. E os alunos prestam mais atenção quando a gente conta uma história. Mas era só para isso fazer o convite aí para todo mundo. Perfeito. Eu vou aproveitar. Temos mais perguntas? Aí, temos. Eu acho que só uma colocação que, quando eu vi do Grande Round o título, eu imaginei que a gente ia conversar um pouquinho também sobre a questão de divulgação da informação médica na imprensa. Tá? Que eu acho que é uma questão muito importante estar no hospital escola, né? E eu acho que muitas vezes a gente é requerido para isso. Eu tenho tido muito requerimento, porque eu sou também diretor da Associação Brasileira de Obesidade e Síndrome Metabólica, e eu tenho dado, em média, umas 2 entrevistas por semana. Então, por causa de toda a rebuliço que está tendo em relação a medicações e as questões de dieta, adoçante e outras coisas mais. Então, assim, o que eu acho que é importante a gente tentar transmitir para os nossos alunos de pós-graduação, especialmente os de pós-graduação, né, e a gente acaba publicando nossos trabalhos científicos, apresentando nos congressos, é que quando surge uma oportunidade de divulgação social e na mídia, a gente não pode recusar. Tá? Isso eu acho que é uma coisa muito importante, e o primeiro pensamento do aluno é sempre, de jeito nenhum, tá louco? Eu não vou apresentar, não vou aparecer na imprensa, que medo de fazer isso. Né? E a gente tem interesse em ajudá-los a fazer. Eu acho que assim, a gente não pode esquecer, pessoal, que não só existe um investimento financeiro público nas nossas pesquisas, tá? E privado também, mas existe como objetivo final, eu acho, do nosso produto que a gente está entregando para a sociedade, a divulgação dele, né, para a sociedade. Porque eu acho que esse é o nosso interesse máximo. Eu acho que a gente tem que tentar entender que, se a gente está chegando à conclusão de um resultado de um projeto científico, ele deve ser divulgado para a sociedade. Porque, se ele não é divulgado para a sociedade, o que adianta? Né? Então, se a gente tem a oportunidade de fazer isso, acho que é muito importante. A gente teve agora, faz 3 anos atrás, um trabalho nosso, foi submetido a um congresso, ele foi para apresentação oral, e uma das minhas pós-doutorandas recebeu um e-mail dizendo que tinha sido selecionado para a Press Conference do Congresso Internacional. E eu disse, não vamos fazer, né, professor? Eu disse, não, vamos fazer. Tá? Foi muito legal que o Congresso se reuniu com ela um dia, tá? E a assessoria de imprensa do Congresso treinou ela para a assessoria de imprensa internacional, e foi divulgado para a mídia social o trabalho dela do mundo inteiro. Né? E isso gerou um impacto muito importante. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter essa ideia, né? E o aluno não pode se sentir hostilizado ou com medo de tentar divulgar algo que ele, mais do que ele, ninguém sabe, né? Porque foi ele que fez o trabalho. Tudo bem, obrigada, né? Acho que nós chegamos bem como a gente queria falar um pouco sobre comunicação em geral. Acho que Gershman, claro que a gente quer focar na parte da ciência, mas acho que os conceitos que foram dados aqui servem para tudo. E como o Gershman falou, o nosso objetivo também é aprender a comunicar melhor o que a gente faz. Então, tanto do ponto de vista, a gente quer que a ciência seja importante para a sociedade, a gente quer que a pesquisa seja importante para a sociedade, a gente tem que ter os cidadãos do nosso lado. Então, eles têm que entender o porquê a pesquisa é importante, porquê o que a gente faz é importante. Então, só a gente comunicando melhor. Eu acho que o nosso objetivo era esse, assim, de uma forma ou de outra, entender que a gente não está bem, a gente precisa, de uma certa forma, melhorar tanto escrita, quanto visual e quanto oral. Então, nosso próximo grande round também a gente quer falar sobre isso.
Eu adoraria falar mais sobre isso e acho que, de repente, é um tema, gurias, para se falar, assim, porque o Hospital de Clínicas é uma das principais fontes na área da saúde, né? Muita gente aqui dá entrevista, a gente entrevista muita gente daqui, e daqui a pouco é uma oportunidade de falar sobre isso, né? Não é uma relação sempre pacífica, às vezes a gente, enfim, lida com quem não quer de jeito nenhum, e a pessoa às vezes não quer por vergonha, ou não quer porque não teve uma experiência prévia boa, né? Eu acho que o principal, a gente tem muito para falar sobre como transmitir essas informações, porque, em primeiro lugar, é um repórter que está entrevistando, é um jornalista, ele vai ter que entender muito bem aquilo ali, vai ter que ser muito bem debulhado, e ali, acho que estava ali pelo meio dos termos técnicos, enfim, meu slide era tão ruim que até a palestrante se atrapalhou, nem ela achou as informações. Mas, enfim, a gente tem que entender, o repórter tem que entender muito bem para ele contar para outras pessoas depois, né? E isso, às vezes, é uma barreira pro entrevistado, porque ele não quer aquele que é uma área de conhecimento tão profundo e talvez ele tenha dificuldade de traduzir aquilo ali e vai ser tão traduzido, tão esmiuçado que às vezes descaracteriza, né? Isso, quem lida com pesquisa, quem estuda muito, se aprofunda muito, tem essa restrição com a imprensa às vezes, né? Vai resumir tanto que vai virar outra coisa, não quero dar entrevista. E tem os que fogem de entrevista, ainda mais quando a gente fala em foto, esses daí já estão lá na esquina correndo, não querem de jeito nenhum. Bom dia. Tiago, pediatra e do Qualis também. Parabéns pela apresentação e pela escolha do tema. Eu sou meio obsessivo com comunicação e acho que a palavra-chave é efetiva, né? Trabalhando com qualidade e segurança. Lembro de uma história mostrando um cartaz de melhorar o tempo porta-eletro ali na emergência. E o método de melhoria que a gente usa é justamente envolver o paciente nessa construção, né, das estratégias, enfim. Mostrei para o paciente um cartaz que eu achei que estava ótimo, ele ficou com uma cara de repente ele não sabe ler, né? E na realidade eu fui falar com o filho dele, não, ele sabe ler, não entendi na realidade o que estava, e peguei dicas e aí o cartaz melhorou, né? Uma vez só. E nesse envolvimento a gente tem na pediatria muito de envolver. A minha dúvida para vocês era justamente essa: a comunicação com o público leigo, porque isso é difícil, né? Até o pessoal fala de praga do conhecimento, que é muito difícil de colocar no lugar de quem não sabe. Mas a gente está fazendo isso toda hora, né? Através de redes ou conversando. Que estratégia que vocês usam, assim, efetivamente, assim, uma ferramenta legal para ter essa... Porque, assim, se eu estou falando que é efetiva, como que eu confiro? Né? Tipo, tudo bem, o clique conta lá, mas eu não tenho esse clique no dia a dia para conversar com as mães. Com os... Então, tem alguma dica, assim, de saber que eu estou sendo efetivo no dia a dia, na conversa com o leigo, que é o nosso grande público, né? Obrigado. Eu sempre uso, mas acho que a Larissa vai trazer ainda mais informações, mas eu sempre uso o famoso elevator pitch. Eu me obrigo a explicar qualquer assunto, pode ser o mais complexo e mais absurdo do mundo, em 15 segundos, se eu estivesse subindo um elevador. Porque eu entendo que todos os assuntos científicos eles têm um grau de complexidade que vai absorvendo camadas e camadas e camadas, e daqui a pouco eu não consigo explicar que a molécula X agora consegue fazer isso ou aquilo. Mas eu acho que quase todos nós, se treinados, a gente consegue descrever, porque daqui a pouco a molécula não é a notícia. É muito além disso, macroscopicamente falando. Então, eu costumo resumir qualquer frase, assim, se eu tenho que explicar algo, eu resumo ela em 15 segundos, porque daqui a pouco eu não estou mais falando sobre a molécula, mas eu estou falando que a pesquisa X, que elaborou pela parte Y, ela tem o resultado Z que entrega para o paciente. Eu sempre faço isso. Eu me vejo como alguém leigo vendo aquela coisa e eu explico isso em 15 segundos para a pessoa. Eu tento limitar. Se tu colocar mais tempo, tu vai ver referências de livros que falam 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos para elevator pitch. Quanto mais tempo tu acrescentar, mais técnico tu acaba ficando. Então, por isso que eu tento limitar o meu elevator pitch a 15 segundos para tentar explicar, poxa, que diabos é isso, sem entrar em termos técnicos. Isso eu acho que é uma coisa legal. Acho que um risco é sempre... eu falo de alguém, do ponto de vista de alguém que tem que falar para um público geral, que é um meio de comunicação de todos os dias, não é especializado, então a gente tem que considerar que tu tem desde alguém que saiba muito a alguém que não sabe nada. Eu acho que um grande risco é nivelar por baixo. E lembrei de um exemplo dos últimos dias, a gente tem alguns recursos pensando assim,
neste quase falecido jornal impresso, que está no fim da sua vida, vamos ver até quando vai. A gente tem, enfim, tem o texto ali, a gente tem alguns recursos gráficos assim de organização do conteúdo, que a gente chama, sei lá, ponto a ponto, um box, ali. E sempre tem um títulozinho em cima, assim, que é uma palavra, às vezes, né? Então, às vezes, é saiba mais. A gente tenta não usar o saiba mais, porque quando tu não consegue pensar em nada, tu escreve saiba mais. E essa matéria que eu fiz tinha um que era entenda, que não fui eu que botei, mas eu fui ver, porque a pessoa se ofendeu tanto, e me escreveu um leitor. Ofendidíssimo. Por que usam esse tipo de coisa achando que a gente é burro? Ora, entenda. Ele estava indignado, ele queria espinafrar a matéria de várias formas, e uma dessas, ele começando pela linguagem. Então, ele já detonou de largada os recursos. Não sei por que o jornalismo usa isso, ele falou, né? Então, é isso. É um exemplo banal, mas para uma coisa assim, às vezes a gente vai super explicar uma coisa que tem um leitor que vai se sentir quase ofendido, assim, tipo, para que tudo isso, sabe? E a gente tem um recurso, por exemplo, na internet, que tu resolve isso, às vezes, que é botando hiperlink, né? Tu não vai explicar todos os termos, tu vai sublinhar ali, botar um link, tu vai, tu quer saber mais disso aqui, tu manda para outro lugar. Não sei responder a tua pergunta, é uma dúvida de todos os dias. É um risco constante, assim, sabe? Claro que a gente não vai fazer o beabá sempre, né? Usando o exemplo da pandemia, de novo, a gente chegou a alguns degraus acima, porque se falava tanto do mesmo assunto todos os dias, que tu já partia do pressuposto que o básico a pessoa sabia, assim. Mas também é arriscado, porque daí é pensar no cara que vê a novela hoje e vai ver amanhã e depois. Não, tem a pessoa que leu hoje e vai voltar a esse assunto daqui a 5 dias. Então, ela ficou 5 dias sem ler isso, eu não posso contar que ela gravou aquilo ali, tudo que eu falei antes, né? Só complementando, acho que o ponto é o conhecimento que o comunicador tem sobre o assunto é fundamental, mas o conhecimento que o comunicador tem da audiência que ele vai atingir, quanto maior for o conhecimento dele da audiência, eu prefiro abranger mais gente e colocar no jogo para depois eu poder segmentar, eventualmente, num segundo momento, e continuar aprofundando aquilo, do que deixar pessoas que ficam perdidas, assim. Especialmente quando eu tenho uma audiência, assim, e alguma coisa física. Eu tenho nichos de pessoas, assim, blocos de pessoas que não estão entendendo algo, faz mal para o conjunto como um todo, entendeu? Não agrega como um todo, a plateia começa a dissipar. É um fenômeno bem, bem interessante. Então, é legal, às vezes, na minha percepção, nivelar um pouco mais por baixo, mas é exatamente isso. Conforme foi passando a pandemia, tinha umas coisas que não precisava mais explicar, mas daí, novamente, é o tato do cara que está comunicando de entender que, opa, eu passei para esse próximo nível. Nunca vai dar para comunicar para 100% das pessoas. A gente tenta comunicar para 99%, mas é difícil. Sempre vai ter o cara chato que vai falar o entenda, né? Que puxa a vida. Bom dia, eu queria fazer um agradecimento especial a todos que estão na mesa. Foi muito inspirador, né? Essa atividade é muito inspiradora. E, na verdade, assim, eu sou pesquisadora há mais de 30 anos. Hoje eu estou no cargo de diretora de pesquisa e a comunicação tem sido uma preocupação grande, a comunicação científica, e como a gente pode atingir a sociedade, tanto que nos últimos, acho que 7 anos, na nossa Semana Científica, que hoje tem mais de 40, a gente tem uma atividade que os melhores trabalhos do ponto de vista acadêmico são apresentados para comunicadores. E os comunicadores é que fazem a escolha, né, do premiado final ou dos premiados finais de acordo com a capacidade de comunicação para uma pessoa que não é da área. Não necessariamente leiga, mas uma pessoa que não é um cientista. Porque a gente entende que muitas vezes a gente fica muito enclausurado. Só que ouvindo vocês falarem, acho que assim, uma das coisas que talvez não fosse explícita, mas que ficou muito óbvia para mim, é que comunicar de forma efetiva requer não só conhecimento, mas treino, muito treino. E todos nós aqui, que estamos desse outro lado da mesa, a comunicação não necessariamente é a nossa atividade principal diária. A gente faz comunicação porque a gente precisa, mas a gente não só não tem muita oportunidade formal de treinar, como a gente também tem pouca supervisão. Eu acho que a questão da mostrar para alguém para revisar, mostrar para alguém para dar a sua opinião, a gente faz muito, muito pouco. Então, acho que uma das coisas mais inspiradoras aqui, por mais que a gente tentasse levar de alguma forma, e a gente tem feito investimentos com cursos de comunicação na Semana Científica, com essa questão dos comunicadores, a gente percebe a dificuldade dos nossos alunos em conseguir fazer essa transição entre o técnico científico e o pragmático.
E a gente consegue ver a dificuldade dos próprios orientadores e das pessoas mais sênior também, porque é mais difícil. E sai do teu lugar comum, sai da tua zona de conforto para ter que fazer isso. Então, talvez, Luciana, a gente pudesse pensar num serviço em que a gente pudesse, de alguma maneira, com pessoas que realmente entendem do negócio, né, e tem várias dessas questões de comunicação efetiva mais no seu dia a dia, que a gente pudesse fazer uma coisa menos pontual e temporária, né, como essas iniciativas que a gente já faz, e talvez seja o nosso papel também, né, de retorno social, a gente poder entregar um serviço de efetivamente treinar as pessoas a fazer uma comunicação mais efetiva. Eu vou me candidatar a esse treinamento, certamente, tá? Mas eu acho que foi muito inspiradora a fala de vocês, agradeço. E eu, né, essa é uma ideia que veio fora da hora, eu vou anotar. E na semana que vem eu vou falar com a Luciana sobre isso. Eu quero fazer um comentário de 30 segundos e a gente encerra, que a gente passou do tempo. Mas é exatamente 2 elevadores. Aproveitando o ensejo do CEGEM, que eu sempre fui muito fã, e dos COBENs, é uma percepção que eu tenho há muitos anos, de que essas iniciativas pontuais aqui hoje, elas funcionam para fazer uma faísca que ela vai adiante. Mas eu sou completamente convencido, 100% convencido, tenho certeza que se a gente não incorporar dentro de um currículo, e veja bem, a semiologia já ensina o aluno de medicina, por exemplo, a falar como paciente. Eu não preciso tanto, ou deveria, vamos lá, mas eu tenho contemplada no currículo hoje uma cadeira que passa a base do que perguntar e de como se comunicar com o... Eu não acho que a gente precisa de uma coisa tão revolucionária, exceto mais horas e mais enfoque em outras áreas. Por exemplo, a gente é ensinado na faculdade a perguntar e explicar coisas técnicas, mas ninguém nos ensina a como transmitir aquilo para um paciente. Isso não é coberto. E tanto é que é um conceito estranho até para o próprio orientador, muitas vezes, porque também tu aprende por repetição. E se tu viu dezenas de centenas de exemplos ao longo do tempo, essas atividades pontuais é muito legal para surgirem esse tipo de iniciativa, do como é que a gente transforma isso em algo regular, porque a gente só fala bem com o paciente, diagnostica bem, treinando muitas vezes aquilo. Eu só comunico melhor para o paciente, e eu acho que a grande diferença entre um médico muito bom e um médico excepcional é o cara que não só não erra o diagnóstico e acerta o tratamento, mas que ele comunica da melhor forma. É triste ver um paciente que não sabe exatamente o que está fazendo, com que estágio da doença ele tem e qual é o prognóstico dele. E eu tenho a impressão, na neurologia, pelo menos, que muita gente com doença neurológica grave, crônica, não tem a mínima ideia de como é que se comporta a doença dela, embora o tratamento esteja absolutamente correto por guideline. Bom, queria agradecer a presença de vocês aqui. Meu nome é Brasil Silva Neto, eu sou diretor médico do hospital. Junto com a professora Luciana, a gente organiza o Grand Round e acho que se ganhou muito em abrir essa discussão no dia de hoje. Certamente haverá desdobramentos e novos convites, como a professora Cristiane colocou. Meus primeiros passos, e as pessoas, algumas sabem aqui, dentro da URGS foi através da comunicação. Meus primeiros passos na URGS foi na Fabico, depois eu migrei para a Faculdade de Medicina, e eu acho que comunicar-se bem é uma grande arte, e talvez um grande mantra é saber contar histórias o tempo inteiro, seja em qualquer manifestação, numa aula, num discurso, numa manifestação pública. Eu tenho por hábito abrir uma reunião que eu estou coordenando, sempre com um preâmbulo de por que todos estão ali, para que a gente possa entender onde que a gente quer chegar. Então, acho que tem uma arte, um treinamento e certamente um compromisso, e a minha fala vai muito nisso. A gente pode ter um conteúdo apresentado de uma forma muito efetiva, de uma maneira dinâmica, sem bullet points, mas, mesmo assim, por melhor que tu faça a aula, alguém vai pegar essa aula gravada e vai reproduzir em 2 vezes para que ela seja mais rápida. E eu faço isso direto para otimizar meu tempo. Mas isso traz uma parte anterior à apresentação que, para mim, é fundamental, que é o compromisso com a fonte. Seja a referência bibliográfica, seja um entrevistado, se a gente vai passar essa informação da maneira mais rápida possível, da forma mais dinâmica possível,
maior a pesquisa e maior o compromisso com a qualidade da fonte. Eu acho que isso é extremamente importante. A gente precisa saber que a gente tem por trás da comunicação, e quanto maior o canhão de comunicação, maior essa responsabilidade, seja aqui dentro do hospital, seja fora, seja na imprensa. Quanto maior o canhão de comunicação, maior essa responsabilidade, porque a gente atinge muitas pessoas com as nossas opiniões. Então, o compromisso com a fonte é algo que deve pautar para além, né, de toda a qualidade que a gente está preocupado da forma que a gente vai transmitir. E saber que em medicina nem sempre a gente vai ter um final feliz na história que a gente conta, um final fantástico ou uma reviravolta no enredo. E aí, fazendo uma analogia com a medicina, a gente tem que saber que o nosso compromisso também é passar a informação na dose certa. E esse compromisso ele precisa sempre estar presente conosco, junto com todo esse conteúdo, todo esse conjunto de possibilidades que a gente tem no intuito de melhorar a nossa comunicação. Eu queria, se for possível, com o tempo, que vocês fizessem algum comentário sobre esses dois pontos. Como ater-se à fonte de uma maneira legítima, né, e ter legitimidade na fonte, e também como poder contar uma história, mesmo que ela não tenha um final que pudesse ser interessante, como que a gente traz isso para o interesse de quem está buscando essa informação. Obrigado. Vou tentar comentar bem rapidamente. Primeiro, é um fato que a gente está se comunicando de maneira rápida. É um fato. E isso não vai mudar por enquanto, pelo menos. Vai mudar no futuro porque a gente faz ciclos de maneiras de se comunicar, etc. Então, não absorver isso pro dia a dia, de falar com o paciente, de falar com o aluno, de falar com o pós-graduando, etc., não tem como. A gente não pode lutar contra a maré. A gente pode... Eu acho, inclusive, que essa sensação de cada vez as pessoas leem mais por corridas, bate um bloco, outro, isso é prejudicial, mas ao mesmo tempo eu não tenho como mudar o mundo nesse momento. Então eu adapto a minha comunicação, e aí a importância, quanto mais rápida a comunicação e mais simplificada ela é, maior a chance de ser mal interpretada. Então a fonte é essencial, entendeu? Do tipo, como é que eu trago essa informação da maneira mais clara possível? E eu acho que não tem muito mistério. O mistério é sentar o comunicador, no mínimo, eu espero que ele leia e entenda muito bem do assunto para diminuir ao máximo o risco. Tudo que é simplificado, ele tem a tendência um pouco maior, a chance um pouco maior de ser distorcido. Então, aí a importância, mais do que nunca, de ter um bom comunicador. Porque eu preciso, senão eu perco o aluno hoje em dia, entendeu? O aluno não presta atenção, mas quando eu falo monólogo lá de todos os tratamentos, de todos os tempos, etc. É ruim isso? Eu acho que é ruim isso. Eu acho que é ruim. Acho que a gente tem que voltar um pouco atrás no sentido de ter uma cultura de leitura mais aprofundada. Mas é o que está acontecendo no momento. Eu tenho a opção de adaptar um pouco o modo como eu falo para sair um profissional bom daí, ou eu posso simplesmente continuar com uma técnica tradicional e não atingir quem eu de fato preciso atingir. E a segunda questão é a respeito da responsabilidade que a gente tem de trazer a notícia, que nem sempre é boa, etc. E aí eu acho que é a parte mais difícil de saber se comunicar, e ao mesmo tempo a parte que menos não tem muita dica e mistério. É simplesmente o seguinte: a história ela não é boa, é ruim pelo final dela. A história é boa, é ruim pelo quanto ela se conecta com quem eu estou comunicando, e o que eu posso tirar de aprendizado daí. Então, a história do paciente diabético que, depois de 12 anos, 15 anos, infartou, teve um AVC ou qualquer outro desfecho aí esperado, ela não é boa porque o paciente não teve depois, eventualmente, entendeu? Às vezes eu posso tirar uma conclusão, só desvincular essa questão de que eu nunca posso distorcer, porque a gente está numa área que não é venda de celular, é venda de informação humana sobre saúde. Então eu não posso distorcer e transformar isso como um mundo de fadas que está tudo certo, porque isso até seria vendedor. Eu trabalho muito com a indústria farmacêutica, isso até seria muito vendedor quando eu fosse falar de um produto, mas é incompatível com a área. Então eu levo que quando eu construo uma narrativa ou quando eu conto uma historieta, ela tem que ser interessante porque ela comunica, ela conecta com o cara que está lá. Então ele vai lembrar de mim toda vez que ele vê um paciente daquele jeito, naquela situação, ele vai conectar com a minha história. E que a trajetória disso traga um aprendizado para ele. Mas nunca... é muito importante isso. Tem história que é triste, porque a medicina, de certa forma, tem desfechos tristes, né? Comentário rápido aqui, porque eu lembrei agora, o Lucas fez um movimento aqui, eu lembrei, vocês já viram, não sei se vocês
consomem notícias do G1 e do UOL, as notícias são em tópicos agora. É bem o que a gente estava falando. É horrível, né? É tudo em itens. Então, tu vai lendo em itens. É horrível e reflete o que a gente estava falando, né? 2 comentários rápidos. Estava lendo um texto da Vera Iaconelli essa semana na Folha de São Paulo, não sei se alguém acompanha, e ela estava falando, acho que da Cracolândia, internação compulsória, e lá pelas tantas, ela não era o foco do texto dela, mas ela falava a felicidade é em episódios, né? Falando aqui de notícias tristes, eu acho que a vida, em grande parte, é triste, né? A gente está retratando essas coisas. A gente tem uma carga extra que é jornalista tem fama de urubu, né? Nos chamam assim, inclusive. E adora notícia horrível, adora sangue, adora noticiário policial e não sei o quê. Isso é um drama para a gente contrabalançar num dia a dia, assim, né? Tu tem que dar o que é notícia policial, tem que dar as coisas ruins, e o Brasil é pródigo em criar essas coisas, mas a gente tem que dar coisas boas, né? Tanto que se inventou aí o jornalismo de soluções, não sei se vocês já ouviram falar, que é tentando, tu só não entrega o problema, tu vai ouvir especialistas para dizerem, sei lá, grandes arroios do mundo, tipo dilúvio, o que fizeram com isso, né? Que volta e meia está se falando. Tu vai ouvir especialistas da área de saneamento, de meio ambiente, para dizer o que dava para fazer com isso aí. Porque tu vai falar do arroio dilúvio sujo, mas tu vai dar alguma esperança para aquilo ali vá se resolver algum dia, né? E quanto a ser triste, tu falou uma coisa ali que não revela tudo, né? A gente tem esse jogo o tempo todo, assim. A gente não conta tudo, muitas vezes, das matérias, porque ou é muito horrível, ou expõe muito a pessoa, e a gente tem que ter um cuidado, e às vezes a gente avisa um entrevistado, porque às vezes a pessoa fica muito lisonjeada de alguém, de um repórter está se interessando, a Rádio Gaúcha está se interessando em ouvir a minha história, eu vou contar toda a minha vida para ela, sabe? Porque, imagina, ela veio aqui na minha casa para ouvir. A gente filtra, porque a pessoa não tem a noção de que aquilo vai ser ouvido por 100 mil ouvintes por minuto no meio da manhã na Rádio Gaúcha, que é a média do Atualidade, digamos. É 100 mil ouvintes por minuto, em determinada hora da manhã ali. Eu vou dar o exemplo do jornal impresso, que é o meu berço, mas hoje em dia está muito descaracterizado, porque a circulação caiu terrivelmente, mas as pessoas não tinham noção do que era aparecer uma foto estampando a capa do jornal. Então, vinha gente lá da tua infância, da professora que te alfabetizou, dizer, fulaninho, eu te vi na capa do jornal. E isso é assustador, às vezes, né? As pessoas ficavam submersas naquilo ali, né? Então, a gente dosa essas coisas, faz alguns alertas. Claro que isso, numa escala bem menor, comunicando para um público menor, vai ser diferente. Mas eu acho que a gente filtra, e eu acho que as histórias tristes têm beleza também, né? Eu sempre falo isso, eu tenho colegas que brincam muito comigo, porque eu gosto das histórias tristes, né? Uma vez eles me botaram o apelido que eu era setorista de sofrimentos, porque eu adorava contar as histórias tristes. São as que eu acho mais bonitas, e eu acho que tem beleza aí também. Uma história não é só triste, ela é triste mais alguma coisa também, né? Eu acho que talvez fazendo essa dosagem as coisas se equilibrem, exatamente. Agradecer, então, a participação de vocês. Muito obrigada. Obrigada à plateia, aos colegas que estiveram conosco. Tenham todos uma ótima tarde.